dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre 3º Nefe, capítulo 3, no livro de Mórmon. E primeiro, antes de qualquer coisa, como sempre, gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia, convidar o Espírito e ter o melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através dos seus servos, os profetas. Eu vou compartilhar breves ponderações. Aconselho cada um a que faça a oração e que faça uma leitura prévia, ou então, se preferir, uma leitura posterior. Nesse capítulo 3, então, ali os nefitas que tinham recebido os lamanitas que se arrependeram, né, que se uniram a eles, eles receberam pelo seu governador, né, seu governador se chamava Laconeu, tá? O governador dos nefitas. Ele recebeu uma carta, uma epístola, né, de Gideane, que era o chefe dos ladrões de Gadianton. Tá? Esse chefe dos ladrões de Gadianton, então, queria fazer uma nova invasão ali à terra, né? Mas ele mandou primeiro uma carta aos nefitas, propondo um acordo de que os nefitas entregassem as suas terras para esses ladrões e assim eles não precisariam fazer guerra. Tá? Então, parte da carta diz o seguinte, lá nos versículos 6, 7 e 10. Em vista disso, escrevo-te, pedindo-te que entregueis vossas cidades, vossas terras e vossos bens a meu povo, para que ele não vos ataque com a espada e sejais destruídos. Ou, em outras palavras, entregai-vos a nós e uni-vos a nós, familiarizai-vos com nossas obras secretas e tornai-vos nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo o que possuímos. No versículo 10, e escrevo-te esta epístola, Laconeu, esperando que nos entregueis vossas terras e vossas propriedades, sem derramamento de sangue, a fim de que o meu povo, que dissentiu de vós, em virtude de vos haverdes iniquamente privados de seus direitos ao governo, possa recuperar seus direitos e governo, e a não ser que façais isso, eu vingarei os seus agravos. Sou o Gideane. Tá, então esse bando, né, liderado por Gideane, ele tinha um objetivo bem claro, né, que era ter o governo da terra e ter a terra, né, para si. Tá? Eles tinham um objetivo bem claro. E essa carta aqui, eu estava lendo toda ela, né, ela contém, assim, palavras bastante persuasivas, né. Então, se uma pessoa não está bem preparada, ela não sabe exatamente o que ela quer, ela vai cair nessa conversa, né? Porque tem muita lisonja aqui, né? Eles propõem, para conseguir as coisas, eles propõem
um acordo, né? Um acordo de paz. Tipo assim, o meu exército é muito mais forte do que o teu povo, né? Então vamos fazer um acordo de paz. Daí eu pego as terras para mim e o governo, e daí nós não fazemos guerra, né? Esse era o acordo dos ladrões de Gadianta. Eles, esse Gideane e os outros chefes dos ladrões, eles colocavam no coração de seu povo, né, palavras tipo assim: nós precisamos reconquistar os nossos direitos que foram tirados no passado, direitos à nossa terra, né, direitos ao governo, né, direitos e direitos e direitos. Eles distorceram ali a realidade para que o povo deles pudesse acreditar e ter uma causa, digamos assim, para fazer as guerras e para roubar e para obter riqueza sem trabalhar. Tá? Então era essa a ideologia deles, né? Colocar na mente do povo essas ideias, né? Essas ideias distorcidas de direitos ao governo, de direitos à terra. Tá? No versículo 12 diz o seguinte: ora, eis que este Laconeu, o governador, no caso Laconeu, governador dos Nefitas, tá? Era homem justo e não podia ser intimidado pelas exigências e ameaças de um ladrão. Por conseguinte, não deu atenção à epístola de Gideane, governador dos ladrões, mas fez com que seu povo clamasse ao Senhor pedindo forças para quando os ladrões descessem contra eles. E fez construir, no 14, e fez construir em derredor fortificações, colocou o exército ao redor dessa fortificação como vigia, e disse ao povo: como vive o Senhor, a não ser que vos arrependais de todas as vossas iniquidades, e clameis ao Senhor, de modo algum vos livrareis das mãos dos ladrões de Gadianta. Tá? Então, além de orar ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele convidou o povo, exortou o povo a também fazer o mesmo, a orar ao Senhor, pedindo forças para que quando fossem atacados pelos exércitos, os ladrões de Gadianta, fossem protegidos pelo Senhor. E também preparou, eles fizeram uma estratégia, né? Eles convocaram todo o povo para se reunir num só lugar, e daí nesse lugar fazer uma fortificação ao redor, nesse lugar, ou então nesses dois lugares, né, como diz as escrituras aqui, dois lugares, duas cidades próximas. Eles eram para se reunir todos ali e reunir quantos bens conseguiriam trazer ali e fazer fortificações ali ao redor daquelas cidades e colocar os exércitos como vigias ao redor. Essa foi a estratégia. Então eles estavam se preparando para se defenderem, tá? E outra coisa importante também, né? Esse Laconeu, né? Laconeu, ele falou também para o povo para que eles se arrependessem das iniquidades, né? Ou seja, eles passassem então a guardar os mandamentos, né, de Deus, que eles procurassem se arrepender, né? Pedir perdão pelas iniquidades, mudar a sua vida. A partir dali, se arrepender com sinceridade de coração, para que daí, diante desse ataque, eles
eles fossem protegidos pelo Senhor. Tá certo? Então foi nomeado um capitão-chefe dos nefitas. Aí no 19 dizia o seguinte, ó: ora, era costume entre todos os nefitas, salvo em tempos de iniquidade, designar como seu capitão-chefe alguém que possuísse espírito de revelação e também de profecia. Portanto, esse Gididone era um grande profeta entre eles, como também o era o juiz supremo. Tá? Então, eles, pelo costume deles, em tempos de equidade, era designar o capitão-chefe, alguém com espírito de profecia e revelação. Então, esse capítulo aqui, ele contém muitas verdades em relação a governo, em relação a arrependimento, né, proteção do Senhor, e também em relação aos opositores, né, aos inimigos. Os lamanitas, eles tinham a causa da liberdade, né, eles queriam ser livres e ter os seus bens, né, para que pudessem trabalhar, construir suas cidades, né, cuidar das suas famílias, ter os seus trabalhos, os seus rendimentos, o seu comércio, né, a sua produção, o seu desenvolvimento. Eles queriam a liberdade para fazer isso, né, cuidar e ter preservados os seus direitos à religião, né, ou seja, seu direito a exercer a sua fé, a sua religião, conforme aquilo que eles queriam, né, a sua liberdade. Era essa a causa que os nefitas, né, o povo do Senhor, desejava defender, né, a causa da liberdade. Tá? Entretanto, os ladrões, né, liderados, agora perdi o nome aqui, mas foi Gididone, não, perdão, Gididone era dos nefitas, né? Gidiane, é um nome parecido, né? Gidiane, que era o chefe dos ladrões de Gadiante, ele queria tomar as terras e o governo, simplesmente porque eles não queriam ter o esforço de trabalhar. Então eles iam de terra em terra, quando terminava os bens ali, né, eles iam para outra terra, ou então eles expandiam a sua área de domínio, para que pudessem ter trabalho de outras pessoas, para que pudessem roubar os bens de outras pessoas. E daí não precisavam trabalhar por um tempo, daí depois faziam nova investida e não precisar, né, para roubar de novo, escravizar pessoas, né, tirar religião, né, tirar liberdade. Uma das coisas que a religião, a Igreja de Cristo prega é a autossuficiência, né, a produção, né, o desenvolvimento das pessoas, a industriosidade, né, uma palavra que existe. Então, entre o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro povo de Cristo, existe essa doutrina da autossuficiência, né, da produtividade, do desenvolvimento, da industriosidade. Então as pessoas são ensinadas a trabalhar, a se esforçar para ter os seus próprios bens, e de seus próprios bens ajudar os mais fracos, ajudar os mais necessitados, de forma que esses mais necessitados também tenham condições de produzir
de ser industriosos, tá? Dentro de sua capacidade, né? Dentro daquilo que eles podem fazer. Ao contrário dos ladrões de Gadianton, que a doutrina, não sei se dá para dizer que é uma doutrina, deles é tirar o sustento do trabalho de outras pessoas. Então, que nós possamos ver que essas coisas elas ainda existem nos nossos dias. Tá? Então, que nós possamos aplicar essas coisas em nossa vida. No momento em que uma pessoa ela passa a ter esse desejo dos ladrões de Gadianton, de viver sob sustento de outra pessoa, de não ter a sua industriosidade, a sua produção de alguma coisa, né? Ela está contra a doutrina de Cristo. Então ela faz parte, se fosse naquela época, ela iria fazer parte do bando de Gadianton, que só tem sustento através de iniquidade, através de roubo de outras pessoas. Tá? Então eles estavam bastante fortes, né, esses ladrões. Eles tinham bastante força. Né? Então, em lugares assim, onde eles estavam, onde eram desprevenidos, né? Eles pegavam mesmo, eles atacavam e roubavam mesmo, e escravizavam essas pessoas, né? Porque eles não tinham aprendido a trabalhar, né? Então eles iam lá através de luta, através de guerra, e escravizavam as pessoas que sabiam trabalhar, para que aquelas pessoas trabalhassem para eles, né? Era simples assim. Hoje em dia existe esse tipo de coisa ainda. Então que a gente possa cuidar. E o povo de Cristo, né? O povo de Laconel e os nefitas, eles decidiram não ceder a isso. E eles decidiram defender-se disso. Tá? Então mais coisas nós vamos ver nos próximos capítulos aqui. Tá certo? Então, dessas coisas, quais delas que eu posso aplicar em minha vida? O que eu posso aprender com esse capítulo? Então, essas breves ponderações sobre terceiro NEF 3, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo, que cada um de nós, cada um de vocês, possamos pensar nessas coisas, quais delas podem ser aplicadas em nossa vida no dia de hoje, certo? Nos encontramos amanhã, provavelmente às 6h19 também, certo? Bom dia, muito obrigado pela paciência. Até amanhã, então.